Uma mulher de 30 e poucos anos se relacionando com um menino de 13. No âmbito da lei, uma clara e indiscutível violação dos padrões de conduta, tipificada como um claro e indiscutível crime. Ponto final. Então, por que motivo tal caso, mesmo após tomadas as providências legais pelas instituições às quais cabe julgá-lo, e por mais simples que a sua classificação penal e moral possa parecer, perdura por anos no imaginário e nas discussões coletivas e é dissecado de todas as maneiras possíveis pelas mais diferentes mídias? Segredos de um Escândalo, filme dirigido por Todd Haynes e estrelado por Natalie Portman e Julianne Moore, baseia-se exatamente num caso como esse. Uma história real que, na época, assumiu o posto de escândalo não apenas nos Estados Unidos, como internacionalmente. A ficção do filme, além das mudanças nos nomes e em alguns detalhes da história, reside na personagem Elizabeth, uma célebre atriz que, mediante a produção de um filme baseado na história e a sua escalação para o papel da criminosa Grace, é autorizada a conviver com a família por um tempo, a fim de estudar e compreender melhor a sua personagem. Toda a metalinguagem da obra pode soar confusa e sinta-se livre para repetir esse último trecho se precisar. Mas eu te garanto que, além dela ser indispensável ao seu propósito, manifesta-se não apenas na atriz, mas em todos os outros personagens. Pois, muito além da atriz em questão, todas as figuras apresentadas assumem e interpretam papéis de alguma forma. Todos ali estão atuando. Prazer. Eu sou a Laura e hoje analisarei um filme cujos percursos são tortuosos e cujos segredos revelam algo muito além do escândalo. Joe tem 36 anos e Grace, 60. Os dois estão casados há mais de 20 anos e vivem pacificamente numa casa à beira do lago com seus filhos adolescentes. E tudo, inclusive o fato de a esposa comentar que eles precisam de mais salsichas para o churrasco, quando claramente tem muitas, parece ser só mais uma intercorrência em meio àquele cenário tão cotidiano e agradável. Entretanto, a entrada de Elizabeth, atriz escalada para protagonizar uma ficção sobre a vida do casal, traz à tona a tão evitada essência sombria daquela família aparentemente perfeita. Grace tinha 36 anos quando foi condenada, tanto pelo tribunal quanto pelo país inteiro, pelo seu relacionamento criminoso com um menino de 13 anos. E Joe, o menino em questão, tinha essa mesma idade quando descobriu que seria pai pela primeira vez. E apesar do escândalo nacional, os dois persistiram no relacionamento e permaneceram juntos desde então. Apaixonados e com a consciência tranquila. Afinal, como o próprio Joe afirma, ele quis e consentiu, e Grace é uma mulher prestativa e querida por toda a vizinhança. Facetas tão perfeitamente maquiadas quanto a garantia da atriz de que o filme seria um retrato profundo, humano e respeitoso sobre o caso. Tão sutilmente veladas quanto o verdadeiro motivo das mídias de entretenimento transmitirem brutalidades como essa tão descaradamente e do público ser tão intrigado e sedento por ela. Seria o criminoso o único a assumir um papel de predador? Tal fluidez de papéis, inclusive, pode ser notada nos próprios integrantes da história. Percebemos ao longo de sua interação o simultâneo revezamento entre Grace e Elizabeth nas posições de dissimulada, manipuladora, narcisista e, por fim, atriz. Não apenas Elizabeth atua fora das telas em prol dos seus próprios objetivos e obsessões, como Grace também o faz. E em meio ao estudo tão metódico de incorporação de personagem, ambas se revelam bem mais parecidas do que imaginavam. Em relação a Joe e a Grace, os papéis também se alternam. Grace é, ao mesmo tempo, a mulher acriançada clamando pela proteção do marido e aquela que, desde o início, utiliza-se da manipulação e do controle para mantê-lo subjugado a ela. E Joe, tendo de assumir ainda na adolescência, devido à paternidade precoce, uma maturidade de adulto e, ao mesmo tempo, jamais ter tido a autonomia e as experiências típicas de um, foi e continua sendo a maior vítima dessa história. Você me seduziu, você estava no comando. Palavras ditas por Grace a ele e provavelmente já repetidas inúmeras vezes ao longo dos seus anos juntos, mas cuja problemática, devido à sutileza com que são entoadas e à vulnerabilidade de Joe,
sempre passou despercebida. A complexidade e a multilateralidade da obra manifestam-se em inúmeros aspectos, a começar pelo seu próprio gênero e teor. Percebi, nas críticas cinematográficas que li, a percepção de uma mescla entre a exploração psicológica e a comicidade melodramática. Dois polos opostos e incompatíveis a nível superficial, mas que nesse filme complementam-se harmonicamente. A música de tensão tocada em momentos aparentemente inoportunos, a caixa com fezes enviada à casa do casal, hostilidade a qual ambos já tratavam como inconveniente e corriqueiro, a Grace em prantos porque uma cliente de seu negócio de bolos cancelou a encomenda, o Joe cuidando de umas lagartas dentro de casa como um grande bobalhão, a Elizabeth visitando o pet shop onde o casal se conheceu e emulando com sensualidade a violência acontecida ali. Enfim, todas essas passagens repletas de um absurdismo, de um caráter tão ridículo e cafona que invade a fronteira do cômico, quando percebidas com mais atenção, revelam tudo o que há de mais perturbador, doentio e trágico em toda essa história. Situações supostamente isentas de humanidade, ironicamente, não poderiam escrachar algo mais humano. A dissimulação, a negação daquilo que não conseguimos e muitas vezes não queremos enxergar e admitir, e a obsessão em suprir nossos anseios, racionalizada a fim de justificar nossos atos e fazer não ser tão difícil conviver com a consciência do quão terríveis eles são. Grace jamais admitiria que o que fez foi errado, assim como a Elizabeth, os veículos de mídia e o próprio público jamais admitiriam ter reduzido essas pessoas e esses traumas a meros objetos de curiosidade, análise, espetacularização e, por fim, capitalização. Os recursos não verbais da obra funcionam perfeitamente como símbolos enriquecedores da narrativa e dos personagens. Entre eles, destaco as lagartas cuidadas e acompanhadas por Joe. Seu processo de metamorfose se dá de forma tão gradual quanto a expansão da compreensão do espectador acerca de toda a profundidade e nuances escondidas por trás não somente de uma família marcada pelo trauma, mas de uma atriz e de uma indústria que mascaram sua ganância com um discurso barato sobre justiça e empatia. A criação dos insetos, quando comparada aos hábitos de caça de Grace, também evoca o contraste entre a sensibilidade, delicadeza e meticulosidade e a violência e o jogo de poder típicos dos atos predatórios. O processo de assimilação da violência sofrida, o gradativo entendimento de Joe de que, ao contrário do que lhe foi internalizado, seu relacionamento nunca foi saudável, também são aludidos pela lagarta no casulo, cuja transformação em borboleta e conseguinte voo para a liberdade despertam a esperança de que Joe, da mesma maneira, terá sua emancipação. Também é possível observar certo simbolismo na participação dos espelhos durante as interações entre Grace e Elizabeth, como se ambas se visualizassem uma na outra com um intimismo e profundidade muito além de uma mera interpretação cinematográfica. O cinismo de Elizabeth e a sua insensibilidade perante o caso a torna muito mais semelhante a Grace do que todas as suas toscas tentativas de personificá-la. A meu ver, não há nada que resuma melhor a essência do filme do que o seu próprio título. Originalmente, ele é chamado de May December, expressão estadunidense para se referir a um relacionamento com grande diferença de idade. A juventude e a vivacidade da primavera de maio e a senilidade e a frieza do inverno de dezembro. Um jogo de palavras tão poético que eufemiza a crua e cruel realidade da sua substância. E apesar da tradução não literal, creio que o título em português expresse um significado bem similar, como se estivéssemos diante de uma manchete sensacionalista ou uma chamada apelativa digna de um noticiário policialesco ou de um podcast de true crime e, alimentados pela intriga, apertássemos o play e descobríssemos uma provocação desconfortável e uma crítica direcionada ao que justamente nos levou até ali. Uma crítica à nossa própria curiosidade. Segredos de um Escândalo foi feito para incomodar e cutucar a ferida de uma cultura hipócrita que explora e fabrica mitologias em torno de traumas e brutalidades a fim de alimentar seus próprios instintos fetichistas e sádicos. A obra denuncia não apenas os absurdos da cena caricata e desrespeitosa do filme estrelado por Elizabeth, mas o quanto seu mau gosto se assemelha às trilhas de suspense e aos discursos afetados utilizados por jornalistas e hosts de podcast para contar a mesma história.
E todos eles, inclusive nós mesmos ao assisti-los, clamamos ter as melhores intenções possíveis. De qualquer forma, por mais convincente que uma atuação consiga ser, o espelho está sempre ali, entregando tudo. Muito obrigada por chegar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.